cada vez que eu vou ler a Bíblia, e algo que eu já li, mas é renovado. Ela tem outra dimensão, fala de outro jeito, porque o Senhor, Ele não é homem para que me nem filho do homem para que volta atrás. E Ele tem falado que a palavra dEle vai ser renovada. E a palavra dEle tem sido renovada. E hoje, eu quero falar para a igreja sobre a qualidade do verdadeiro servo de Deus. Aleluia. O verdadeiro servo de Deus. Eu quero falar para a igreja e quero que o Espírito Santo comece a tocar e a trabalhar no coração da igreja para perceber aquilo que Deus quer que nós aprendemos da palavra de Deus conforme o Senhor quer. Por isso que eu quero chamar a atenção da igreja para que nós venhamos aprender diante da palavra de Deus como ser um verdadeiro servo do Senhor. Quando o irmão José estava louvando o Senhor com aquele hino, a minha vida é do mestre, o Espírito Santo falou no meu coração: não podemos jamais sair da vontade de Deus. E deu certinho para aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, que nós não podemos sair da vontade de Deus. Davi, ele começou a sair da vontade de Deus e depois ficou estreito. Mas ainda bem que ele se consertou. E hoje eu quero falar sobre este homem que era desprezado pelo seu tamanho, este homem que foi esquecido até mesmo pelo pai, porque estava lá no pasto cuidando das ovelhas, e ele foi esquecido pelo pai porque era ruivo, porque era pequeno. De uma maneira ele foi esquecido pelo pai, que na hora que Deus mandou Samuel e ungiu, o pai esqueceu que tinha um filho lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Este homem pequeno que foi esquecido pelo pai, mas por Deus ele não foi. Por isso que hoje eu chamo a atenção da igreja e falo sobre o verdadeiro servo de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre 7 coisas a ser um verdadeiro servo de Deus. Em primeiro lugar, eu falo da esperar a chamada de Deus para a sua vida. Esperar. Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Esperar a chamada de Deus para as nossas vidas. Então, guarda no seu coração, para ser um verdadeiro servo de Deus, temos que esperar a chamada de Deus. Porque Deus tem uma chamada para cada um de nós. E eu quero ler em 1 Samuel para falar da chamada. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Vamos ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, que nos diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentemos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Nós precisamos de quê? Da chamada. Davi, ele tinha a chamada de Deus. Às vezes, nós estamos de cabeça baixa, triste, por causa das lutas. Por tamanho é a luta. Mas Davi, ele não estava preocupado com isso, por isso que ele estava lá cuidando das ovelhas. E o Senhor, nosso Deus, estava de olho em Davi. Assim como Jesus Cristo está de olho em nós. Às vezes a gente pensa que não tem valor, mas Jesus está de olho em mim, Jesus está de olho em você. Jesus
chamado de Deus. Quando Deus tem negócio comigo e com você, pode ser desprezado pelo homem, pode estar sendo esquecido pelo homem, mas por Deus não é esquecido. Ele vai mandar chamar. Se nós cremos nisso, devemos adorar e glorificar o Senhor e esperar o tempo da chamada, porque Ele vai chamar. Então faça a obra do Senhor com amor. Se você limpa a igreja, limpa com amor. Se você rege a mocidade, rege com amor. Se você rege as irmãs, rege com amor. Faça aquilo que você faça na obra do Senhor, faça com amor. Porque Davi, ele estava apacentando as ovelhas com amor, com dedicação. Por isso que Deus chamou a Davi. Se você espera a chamada de Deus, aquilo que pôs na sua mão, faça com zelo e com amor. A segunda coisa que nós precisamos, depois da chamada, nós precisamos ser ungidos por Deus. Porque não basta ser ungido pelo homem. Não basta o homem chamar e falar: vem cá, irmã Maria, vem cá, irmão José, vem cá, irmã Fátima, vamos ungir. Não. Temos que ser ungidos por Deus. O homem, ele unge, mas tem que ser ungido, ele tem que ungir sendo autorizado pelo Espírito Santo. Como Samuel saiu, dirigido pelo Espírito Santo, nós vamos ver aqui no capítulo 16, versículo 13, aonde que Samuel ungiu. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que lindo. Jesus mandou Samuel. Deus mandou Samuel ir lá ungir Davi. Eu quero chamar a atenção da igreja. Se aqui ninguém te vê, ninguém está te vendo, ninguém quer te ungir, Deus manda um sair de lá e vir te ungir, como fez com Samuel. Ninguém via Davi, ninguém acreditava em Davi, ninguém dava valor em Davi, nem seu pai, nem seus irmãos, porque Jessé estava ali só admirando a altura dos seus filhos, a formosura dos seus filhos, mas Deus estava lá, olhando para a dedicação e o zelo de Davi, e mandou Samuel sair de Ramá para ungir. E quando Samuel ungiu a Davi, naquele momento Davi não foi ungido somente pelo aquele óleo que Samuel carregava. Davi foi ungido pelo Espírito Santo. Porque Deus deixa registrado em tua palavra bem claro que quando ele foi ungido, quando Samuel levantou e derramou sobre a cabeça de Davi o azeite, ele recebeu o poder e a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Aleluia! E a terceira coisa que nós precisamos para ser um verdadeiro servo de Deus é esperar o tempo certo para reinar. Esperar o tempo certo para reinar. Eu quero que a igreja repete comigo. A terceira coisa para nós ser um verdadeiro servo de Deus, nós precisamos do quê? Esperar o tempo certo para reinar.
amou muito e foi a pajem de arma. Olha que maravilha. Saul, ele ficava perturbado, porque o Senhor tirou o espírito dele e pôs o espírito de perturbação em Saul. E Saul ficava perturbado. De repente Saul queria ser liberto. Ele queria. E aí alguém falou assim: lá na casa de Jessé tem um jovem. E este jovem ele toca. Este jovem ele é ungido. Este jovem tem unção. Este jovem faz maravilhas na mão de Deus. Aí Saul vai buscar. Manda que Jessé manda este jovem. Aí Davi foi. Mas Davi era ungido a rei. Mas Davi estava ali para obedecer a Deus. E Saul era aquele homem que perseguia Davi. Mas quando Davi chegou ali, Saul já tinha se declarado a ser inimigo de Davi. Mas Davi chegou ali, olhou para Saul e amou. Amou o inimigo. O coração de Davi era quebrantado. Ele chegou ali e amou ele muitíssimo. Aleluia. Isso é que é preciso um servo de Deus fazer. Amar. Amar até mesmo o inimigo. Aleluia. A quinta coisa que nós precisamos é ter unção na nossa vida. Igreja, vamos ver se a igreja está ligada. A quinta coisa que nós precisamos para ser um verdadeiro servo é o quê? Ter unção. Unção do Espírito Santo. E nós vamos achar essa unção no versículo 23, aonde está escrito assim: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com as suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Eita Deus tremendo e poderoso. O homem que tem unção de Deus, o homem que tem o Espírito Santo, o homem que tem o quebrantamento, o homem que sabe esperar a chamada, o homem que é ungido por Deus e sabe esperar a hora certa, quando ele chega, Satanás tem que sair retirada. Satanás tem que sair de fininho. Assim acontecia. Às vezes não precisa nem de um homem orar, nem de lamaçuda e canta lamaçuma na impor as mãos. Simplesmente o homem ou a mulher de Deus, quando é ungida, quando tem o coração aquebrantado, abre a boca, louva, o louvor sai ungido, não são. Satanás sai em retirada. Não foi preciso nem de Davi expulsar. Davi só pegou a harpa e tocou. E Satanás saiu. E Saul ficou em paz. Aleluia! A sexta coisa que nós precisamos é ser corajoso. Qual é a sexta coisa que nós precisamos em sexto lugar? Corajoso. É ser corajoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver Samuel 17, 32. Samuel 17, 32. Vamos ver. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e levantou-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba e o feria e o matava. Assim seria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Davi não tinha medo. Davi não tinha medo de enfrentar as lutas.
Davi não tinha medo de enfrentar Satanás. Davi não tinha medo de enfrentar as dificuldades. Davi não tinha medo de fazer a obra de Deus. Pela obra de Deus, Davi enfrentava o urso. Pela obra de Deus, Davi enfrentava o leão. Ele enfrentava o gigante. Ele enfrentava tudo pela obra de Deus. E ele chegou e teve coragem de falar para Saul: aleluia, é como se a gente dissesse: um homem tão pequenininho, ruivinho, enferrujadinho, que ninguém dá nada por ele, ninguém viu, mas Deus viu. Eu matei o urso e o leão para defender as ovelhas, e agora eu vou matar esse circunciso que fica aí desaforando o povo de Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. O que Davi não queria é que aquele gigante falasse mal da igreja. O que Davi não queria é que aquele gigante pisasse no povo de Deus. E ele se pôs na frente para derrubar aquele gigante em nome de Jesus. E o sétimo lugar, para que nós seja um servo